Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias do Vascão hoje aí, né? Muitos reforços podendo chegar no clube, né? Finalmente o Vasco deverá fechar a contratação de um zagueiro. Vamos falar quem é esse cara também, vamos falar aí da chegada do novo reforço equatoriano John Sanches, né? Já está marcada aí a data da chegada do atleta e também ele já pode estrear algumas rodadas aí pra frente. Vamos falar bastante sobre esse assunto também aí, os desfalques do Vasco, como que estão a situação de alguns jogadores lesionados. Mas antes já sabe, né? Deixa aí aquele like, explode o vídeo de like. Muito importante você clicar aí no gostei. Se inscreve no canal também aí se você é novo por aqui, tá me assistindo pela primeira vez no canal. Muito obrigado aí a todos que estão sempre acompanhando aqui nossos vídeos. Se você me assiste, mas não tá inscrito, se inscreve aí para ajudar demais. Ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados. Também se inscreve lá no meu outro canal, um novo projeto muito bacana lá. Dois Vascaínos, um canal massa lá que eu tô fazendo do Vasco. A gente vai falar bastante do nosso Vascão, debater um pouco sobre o nosso clube. Link tá aqui na descrição, se inscreve lá para fortalecer demais. Bom, pessoal, o Vasco que se prepara para enfrentar o Brasil de Pelotas aí na próxima sexta-feira, às 7 horas da noite em São Januário. Para esse jogo, o técnico Lisca ainda não contará com alguns jogadores aí que são desfalques, né? Alguns jogadores já retornaram, né? Como o caso do Leandro Castan, que jogou muita bola no jogo contra a Ponte Preta, né? Foi praticamente um reforço realmente para o time naquele momento ali, graças também ao trabalho que o Lisca fez com o elenco vascaíno durante aquela semana, né? Teve uma semana para trabalhar, o Vasco conseguiu desenvolver bem e mostrar um bom futebol. Agora teve um período bacana aí também para conseguir treinar e eu acho que com esse jogo contra o Brasil de Pelotas o Vasco deverá apresentar um futebol ainda melhor do que apresentou contra a Ponte Preta, né? Espero que o Vasco consiga esses 3 pontos para continuar nessa luta aí para entrar no G4. O Vasco está hoje na 10ª colocação com 31 pontos, a 4 pontos do G4. Hoje o quarto colocado é o Botafogo, nosso rival, com 35 pontos. Torcendo, lógico, por tropeços aí dos adversários que estão na frente, principalmente o Botafogo, né, que é o que interessa hoje pro Vasco, é a 4ª colocação dentro desse G4 aí, para tentar entrar e não sair mais, né, cara? Porque o Vasco ainda não conseguiu figurar dentro do G4, não entrou nem sequer uma rodada dentro do G4 da Série B. A gente ainda vive essa grande expectativa de que o Vasco entre e não saia mais, e retorne aí, se Deus quiser, para a primeira divisão. O Vasco atualizou aí a situação clínica de alguns jogadores que estão entregues ao departamento médico aí do Vasco, né? O zagueiro Enando apresenta uma melhora dos sintomas, segue em tratamento na fisioterapia, ainda sem previsão de retorno aos treinamentos com o grupo, graças a Deus. O volante Bruno Gomes apresenta melhora dos sintomas e segue tratando na fisioterapia também, retorna aos treinos com o grupo ainda nessa semana. O volante Michel segue em reabilitação, ainda sem previsão do retorno aos treinamentos com um grupo. E também o Martin Sarrafiori, né, meio campista aí que está com Covid-19, deverá se reapresentar ao elenco vascaíno novamente no próximo dia 3 de setembro, se recuperando aí desse vírus maldito, né, cara? Vasco que também para esse jogo aí contra o Brasil de Pelotas deverá ter a volta do Morato, que cumpriu suspensão no último jogo aí contra a Ponte Preta, ele que foi expulso no jogo contra o Operário, nos minutos finais ali da partida, ele meio que peitou o juiz, acabou sendo expulso e ficou de fora da partida contra o Operário, deverá voltar. Eu não sei se o Lisca vai utilizar ele como titular, até porque o Gabriel Peck foi bem esforçado no jogo contra a Ponte Preta. Eu acho que eu manteria o Peck, o Léo Jabá e também o Germancano, manteria esses 3 atacantes ali do Vasco, até o John Sanches ter condição de jogo, né? Com certeza ele chegará para ser titular dessa equipe. Deixa aí nos comentários se algum desses desfalques aí fazem falta aí no elenco do Vasco, né? Na minha opinião, são jogadores que não fazem tanta diferença assim. Eu acho que o que seria mais interessante ter disponível seria realmente somente o Sarrafiori, né? O jogador aí que até pouco tempo era titular do Vasco. Eu acho que agora nessa nova formação do Vasco, eu acho que ele não vai entrar mais como titular da equipe, até porque o Lisca parece que confia bastante no trabalho do Marquinhos Gabriel, que os números não mentem, né? O Marquinhos Gabriel ainda tem uns números bem elevados pro que ele apresenta dentro de campo, né? O cara é o jogador com o maior número de assistência dentro do Vasco, dos artilheiros do Vasco na temporada, e com certeza os números não mentem, por isso que o Lisca vem escalando também o Marquinhos Gabriel, além da experiência do jogador, apesar da gente saber que ele não parece que joga nada dentro de campo, parece que ele não rende o que a gente espera dentro de campo, mas o Lisca parece que tem confiança realmente nesse jogador. E deixa aí nos comentários se você confia na boa vitória do Vascão na próxima sexta-feira contra o Brasil de Pelotas, se você espera os 3 pontos garantidos aí nesse jogo para enfrentar depois no próximo dia 6 um adversário diretíssimo fora de casa, que é o Avaí. O Vasco tem que chegar embalado para esse jogo para conseguir vencer o Avaí lá na ressacada. Bom, pessoal, o Vasco segue ao mercado tentando contratar jogadores para reforçar o nosso elenco para a disputa da Série B.
anunciou aí oficialmente, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, o John Sanches, né, jogador de 22 anos, chega por empréstimo e já é aguardado aí na quinta-feira, ou para quem quiser, amanhã, lá em São Januário, para realizar exames, consequentemente ser apresentado como novo reforço do Vasco. A expectativa é que ele estreie no jogo contra o CRB na próxima semana, e um jogo importantíssimo, né, que o Vasco vai jogar fora de casa, ele poderá fazer essa sua estreia. O jogador parece que já vem com ritmo de jogo e não deverá ter problemas assim para ter um condicionamento físico ideal, já que ele já vinha jogando lá no Independiente Del Valle. O Vasco deverá anunciar também nessa semana a contratação finalmente do zagueiro Valber, né? O Vasco que vem arrastando essa negociação aí há tanto tempo juntamente com o Cuiabá, um nome que na minha opinião não me agrada, mas é o que o Vasco parece que quer, né? O Cuiabá deverá ceder realmente o jogador ao Vasco, já que está em negociações muito avançadas com o zagueiro Alain Imperiu, ex-jogador do Palmeiras, que vai pro Cuiabá, né? Esse jogador poderia vir pro Vasco, né? Mas o cara tá indo pro Cuiabá e o Vasco vai ficar com o que sobra do Cuiabá, né? Que é o Valber, zagueiro reserva do Paulão, e com certeza o nome que, na minha opinião, não seria válido. Acho que é mais do mesmo que o Vasco tem no elenco aí, pelo nível do jogador, né, cara? Se o jogador fosse bom, ele era titular do Cuiabá e não viria pro Vasco, né? Ficaria lá no Cuiabá, lá o Vasco teria que comprar ele do Atlético Paranaense, aquela burocracia toda, né? Que a gente sabe quando envolve um jogador de qualidade, só aceita vender ele. Não é o caso do Valber, o jogador é reserva do Paulão, como eu disse. Não jogava desde abril, acho que ele jogou uma partida nessa temporada ainda contra o Fortaleza aí com a camisa do Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, essa é a nossa realidade. O Vasco não tem dinheiro e vai ter que ficar aí com esse tipo de jogador. Vamos ver se o Vasco vai oficializar aí nos próximos dias a contratação do Valber, zagueiro aí de 24 anos, com passagens pelo Atlético Paranaense, Sport, jogou também no Figueirense, está aí no Cuiabá e também teria tido uma passagem muito boa com a camisa do Guarani no ano passado, e por isso que o Lisca deseja contar com esse jogador. Como eu já falei aqui alguns vídeos atrás, o Lisca queria levar ele para o América Mineiro, só que o América Mineiro é diferente do Vasco, não tem como comparar, né, cara? Não tem nem comparação, nem vou aqui me estender. Diferente o cara jogar no América Mineiro e jogar no Vasco, tanto que o América Mineiro, o centroavante do América Mineiro é o Ribamar, que não servia para o Vasco. Infelizmente, essa é a situação do nosso clube hoje. O presidente assumiu, não trouxe investidor, não trouxe absolutamente nada, e a gente vai ter que ficar com esse tipo de reforços aí. Um reforço aí que, na minha opinião, um reforço que chega para o setor mais carente no Vasco hoje, e com certeza não sei se vai ser um reforço que vai chegar à altura, somente quando ele estrear com a nossa camisa, pra gente ter aí uma noção maior se vai dar certo ou não. Deixa nos comentários se te agrada o nome do zagueiro Valber também. Foi especulado aí o nome do Anderson Martins, que eu acho que está um pouco mais longe de fechar com o Vasco, até pelo período de inatividade do jogador. Desde o início da temporada, o jogador aí não atua. Eu acho que vai ser bem complicado pro Vasco tentar fechar com o Anderson Martins, devido a esses problemas aí do jogador. Talvez, quem sabe, para a próxima temporada ele seja reforço do Vasco. O Dedé eu acho que já está totalmente descartado, a menos que aconteça um milagre e ele fecha com o nosso clube. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Forte abraço, saudação vascaína a todos e tamo junto.